Olá pessoal, estamos de volta aqui com a nossa aula 4 da nossa lição Missiologia. Já estamos na lição 12. Tem 12 aulas aí, algumas cortadas em minutos pequenos e também dispomos ela de modo completo. Vamos lá dar continuidade à nossa quarta aula. Muitas vezes, como diz, né, às vezes o único evangelho que o pessoal vai ler é a nossa vida. Além disso, sabemos que há um chamamento específico para o ministério de tempo integral. Vai ter pessoas que vão viver ali e elas precisam ser mantidas, porque elas vão viver realmente em tempo integral só para a missão, enquanto outros vão ser missionários no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Então, sabemos que esse chamamento para tempo integral não é algo automático para todos, mas é preciso ter discernimento através, claro, da operação do Espírito Santo. A gente vê que Paulo ele foi escolhido depois dos discípulos terem orado a noite inteira. Então o Espírito que disse, separai a Paulo e a Barnabé. E aí foi quando começou a missão. Então houve um reconhecimento. O reconhecimento de um chamamento envolve algumas coisas. O principal é conhecer a palavra de Deus. Que a gente adquire esse conhecimento através da leitura e da obediência às escrituras da palavra. Precisa do testemunho do Espírito Santo, que vai revelar a vontade específica de forma pessoal para cada pessoa. E a igreja precisa estar atenta, porque é dela que vem a confirmação. A igreja que confirma essa pessoa, que valida esse chamado. Então a igreja tem que estar apercebida de fazer isso também, de reconhecer, uma vez que também deu todo o aparato de ensinamento, de suporte. A igreja tem ensino bíblico para que o missionário esteja pronto para pregar a palavra de Deus. E aí, esses que são chamados para tempo integral, sejam também bancados e mantidos. A gente vê alguns casos de missionários que vão chegar lá, não produzem, a igreja também não manda, corta, e os trabalhos muitas vezes são interrompidos por falta de planejamento. E Deus é um Deus de ordem, um Deus de quando Ele envia, Ele garante. Além disso, do que foi falado aqui, é crucial distinguir esse chamamento inicial. A gente fazendo essa distinção do tipo de chamado, todos são chamados para o chamado geral, que todo cristão ele tem que pregar a palavra de Deus. Mas tem aqueles específicos que são chamados para um trabalho de forma integral, seja numa localidade, numa comunidade, ou numa cidade, ou num país. E quando fala em missão, em missionário, a gente está falando de uma coisa que é de urgência, porque há uma urgência na atividade missionária, e ela é enfatizada, porque devemos lembrar que o crescimento explosivo da igreja primitiva, ela foi através do poder de Deus, através do poder concedido pelo Espírito Santo. E hoje em pleno 2024, quando estamos gravando esse vídeo, no meio do ano, a gente sabe que em 7 bilhões de habitantes, um quarto dessa população, mais de 2 bilhões de pessoas, ainda não conhece o Evangelho. Então, é preciso, de alguma forma, a igreja parar, orar, fazer o voe, ver que os campos estão brancos para si. A gente vê que a vinda de Cristo está se aproximando. Mas como a gente leu aqui em Mateus 24:4, e o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então a igreja que quer a volta de Jesus, ela não se preocupa em só fazer templos luxuosos, mas também pensam em uma maneira, com o Espírito Santo dando estratégias através do conhecimento da palavra, com o Espírito Santo e com o envio dessas pessoas, preparação e envio, nós vamos estar assim, apressando a volta de Cristo. É necessário conhecermos isso e botar em prática. Fica o exemplo da igreja primitiva, que tinha essa urgência, para que também não ocorra como ocorreu lá, que venha uma perseguição tão grande que devemos que fugir. E nessa fuga para outros lugares levamos a palavra. Então, que seja de forma espontânea, que seja de forma dedicada e não forçada, que muitas vezes, como foi na igreja primitiva, foi ali que eles expandiram. Onde eles poderiam ir, que era no Império Romano, eles abrangeram todo o Império. Eles foram. Porque na época dos impérios, eram vários países, a gente passou por vários períodos. O Império Romano, o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Persa, o Romano. Então, a gente vê que o mundo precisa ser evangelizado. E isso, claro, precisa
como na igreja primitiva, de um avivamento. Então, uma igreja avivada é uma igreja que faz missão. Um cristão avivado é aquele que transmite, né? Aquele que pula, que roda, que é do manto, como diz, né? Mas é aquele que tem o coração ardente para pregar a palavra de Deus. O avivamento, falando em avivamento, o avivamento da igreja está intrinsecamente ligado com a missão da evangelização. A igreja avivada faz missão, está levando, está evangelizando, então é igreja avivada. Ah, não, só tem movimento interno, então não é igreja avivada. É fogo estranho. Enquanto o avivamento traz renovação espiritual interna, o avivamento interno ali, só interno, cadê a expansão? Cadê que ele não sai das quatro paredes? Então, assim, um avivamento verdadeiro, genuíno, ele expande esse movimento, ele vai para fora, vai para o mundo exterior, não esse mundinho interno nosso, voltado para o nosso umbigo, mas é uma expansão que transborda, que vai para outros, que chega a outros. Então, assim como no Brasil a igreja pentecostal ela é uma igreja grande, é uma igreja que tem um número relevante no país, eles reconhecem que para se pregar a palavra de Deus é preciso ser cheio do Espírito Santo. Como também é algo que também a Bíblia diz, quando vai escolher diáconos, quando vai escolher presbítero, lá nas recomendações falam que devem ser homens cheios do Espírito Santo. E muitas vezes esse cheio não é só falar em línguas, não é só rodar, pular, gritar, mas também que tenham amor à palavra, que testemunhem Cristo através das suas vidas, do seu comportamento, dos seus atos, são pessoas éticas, pessoas corretas, diante não só de Deus, mas também diante dos seus irmãos, diante do próximo, dando testemunho. É importante também conhecer também um pouco da cultura, porque para fazer uma missão, no caso de uma missão transcultural, que vai para outra cultura, ele deve conhecer essa cultura para fazer uma adaptação cultural. E isso, conhecendo a cultura local para onde o missionário é enviado, é uma parte fundamental nesse desafio a qual ele vai ter a oportunidade de estar lá para cumprir a sua missão de evangelizar e levar a palavra de Deus, não mudar uma cultura, mas levar ao povo ao evangelho genuíno, que é a salvação e o reconhecimento de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ser um missionário. Missionário é ser um servo do Senhor que é enviado para facilitar a fé dos outros conforme ele foi chamado para pregar, levando essa palavra. Todos somos missionários, seja cultivando a fé entre aqueles que nos cercam dentro da nossa cultura. Devemos orar por mais obreiros, devemos pedir a Deus que levante obreiros, como foi uma comissão de Cristo, orar, rogar o Senhor da Seara que envie trabalhadores. Devemos reconhecer que, uma vez espalhada essa palavra, ela seja muito além do nosso país, que abranja também. A história da igreja é uma fonte de preparo missionário. A gente vê ali os cristãos ali sendo discipulados ali na igreja primitiva, e a gente vê Paulo ali orientando, ensinando a Timóteo, ensinando a Tito, e a gente vê ali a preparação dos homens, e eram enviados. Devemos ter cuidado também para evitar tentações. Achar que ser missionário é ser turista, é viajar para outros países para conhecer, para dizer, já fui em tantos países, eu preguei em tantos lugares. Às vezes ele viaja, vai pregar em lugares onde só tem crente. Viaja, eu fiz missão pelo mundo, mas só foi pregar em igrejas. É diferente, a gente deve ter essa diferença. Algumas vezes, como eu falei aqui, missão não pode ser confundida com turismo. Outra coisa também, a missão ela pode ser entendida como uma fuga. Às vezes a pessoa está numa cidade, não quer, a igreja às vezes tem condição, ele quer morar em outro lugar, em outro país, nos Estados Unidos, ou na Europa, na França, morar em um país primeiro mundo. Então ele acaba fugindo do Brasil e procurar às vezes um país melhor para morar, para ter uma qualidade de vida melhor. Não somente para levar a palavra de Deus, às vezes até para um lugar, às vezes enviado até para uma igreja, que é uma igreja local que já está lá, e alguns veem isso até como uma promoção. Foi promovido a ser pregador no exterior. Isso às vezes acontece. É um missionário, é conhecido como missionário só de falar, porque na verdade não tem a verdadeira motivação, que é levar a palavra àqueles ainda que não escutaram a palavra de Deus. Missões requerem um chamamento genuíno
e um preparo. E esse preparo deve ser diligente. Existem dois tipos de missão, que tem a missão cultural e a missão transcultural. Vou passar aqui só uma visão bastante resumida. A missão cultural é dentro da nossa própria cultura, alcançando pessoas próximas, que têm costumes igual ao nosso, modo de vestir, modo de falar, modo de comer. Então são coisas que são locais. E tem a transcultural, que é discipular além das fronteiras culturais, superando barreiras étnicas. No caso, você vai pregar na África, pregar para os indígenas, pregar para etnias totalmente diferentes da nossa. Isso é uma missão transcultural. Hoje vivemos desafios, e esses desafios atuais, ele é que muitos ainda não ouviram o evangelho, como falamos, e isso causa uma necessidade grande de missionários, para que vá para esse grupo menos alcançado. A gente vê aí sites conhecidos como Portas Abertas, que tema sobre aqueles países que são chamadas janela 1040, você pega um mapa assim, aí tem um grau assim, eles medem assim, tipo um retangular, que mede 10 por 40 assim no mapa, que ele fixa e vê os países que é mais difícil entrar o evangelho, como países muçulmanos. O preparo missionário também é de fundamental importância. Esse trabalho deve ser contínuo, ele deve refletir amor, oração e dependência do Espírito Santo, para, em cima disso, basear o seu serviço missionário. A fonte para alcançar essa autoridade, esse poder, para ir fazer a missão, é o Espírito Santo que capacita a igreja. E primeiro deve orar, buscar a direção de Deus. Existem critérios, não é qualquer pessoa que deve ser chamado para a missão. A Bíblia diz que deve ser homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, e deve ter também sabedoria, deve conhecer, deve ser experimentado em outras culturas. Você vê que os discípulos ali, Pedro foi uma bênção. Pedro pregou de uma vez só, 3.000 pessoas se converteram. Mas quando foi para ir para outra cultura, com outro idioma, o usado foi Paulo. Devemos preparar pessoas. Então devemos ter obreiros de várias qualidades, cada um com sua função importante. A Bíblia fala de talentos. Um negócio é se você recebeu 1 ou recebeu 5. O importante é você multiplicar, não esconder o seu talento. Vamos dar uma pausa agora aqui na aula 4, retornaremos na aula 5.